Olá, 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 olá! Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda a essa videoaula. Eu me chamo Dimas, sou professor de matemática do canal Matemática Simples e Prática e preparei uma videoaula muito bacana para você com todo capricho, para que você compreenda a fundo como que funcionam as propriedades da matemática. Venha comigo! Matemática simples, simples, simples e prática. Correção da primeira avaliação trimestral de matemática do primeiro ano do ensino médio 2022, questões de 17 a 20 temas: geometria espacial, sistema de equações do primeiro grau e área de figuras planas. A primeira questão aqui aborda o tema geometria espacial, esse tema super legal. É muito legal. José confeccionou em metal pesos para papel que seriam usados em determinado escritório. Esses pesos tinham o formato de um cone circular reto e eram maciços. A figura abaixo apresenta o formato de um desses pesos com algumas de suas dimensões indicadas. A quantidade mínima de metal em centímetros cúbicos utilizada na confecção de um desses pesos foi de quanto? Então, quando se trata de cone, o volume de um cone é encontrado fazendo-se a área da base vezes 1/3 da altura. Por que 1/3 da altura? Porque você precisa de 3 cones desses cheios para encher um cilindro. O volume do cilindro é a área da base vezes a altura. Como esse canal é matemática simples e prática, eu vou mostrar para você isso aqui na prática, ok? Construir um cilindro e um cone com o mesmo raio da base e com a mesma altura. Eu vou encher aqui o cone totalmente com arroz. Vou despejar uma vez, 2 vezes e 3 vezes. Então, como você viu, é necessário que a gente tenha 3 cones cheios para se encher um cilindro de mesma altura, né, e de mesma área da base. Então, nós precisamos dividir isso aqui por 3. E agora está simples. A gente tem um raio aqui que é 5, porque se o diâmetro é 10, o raio à metade é 5. Pense no raio da sua bicicleta. Ele vai do eixo no aro, nunca de um lado ao outro. Então, assim nós vamos ter volume do cilindro é igual a π vezes esse 5, que é o raio ao quadrado, vezes a altura, que é 15, dividido por 3. Então, o volume do cilindro vai ser π vezes 25 dividido por 5, uma vez que dividindo 15 por 3 dá 5. 5 vezes 25, 125. Então, alternativa correta, letra C. C de cilindro, C de cone, C de conto, com você se inscrevendo aí no canal Matemática Simples e Prática. A questão número 18 também é uma questão bem simples, que diz: a reta numérica abaixo está dividida em intervalos iguais. Nessa reta numérica, o ponto T representa qual número? Então veja bem, aqui se eu levar de meio em meio, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, dá certinho, uma vez que o espaçamento é igual. Então a letra T coincidiu no número 5. A alternativa correta, letra B, de bom dia, boa tarde, boa noite, de bons estudos. A questão número 19 diz o seguinte: os 48 funcionários de uma empresa resolveram fazer uma confraternização em uma lanchonete que possui 15 mesas. Essas mesas eram obrigatoriamente de 2 assentos ou 4 assentos. Quando o garçom começou a servi-los, percebeu que todos esses funcionários estavam sentados e não sobraram assentos vazios. Quantas mesas de 4 assentos havia nessa lanchonete? Então, trata-se de sistema de equações do primeiro grau. Quando diz que tinha 15 mesas, era um número total de 2 assentos e um número total de 4 assentos, que somando dava 15 mesas. Eu vou chamar as mesas de 2 assentos de x e de 4 assentos de y. Então, nós vamos ter aqui 2x mais 4y, porque mesa de 2 assentos, eu vou falar 2x, mesa de 4 assentos, 4y, porque eu estou trabalhando com 2 tipos de mesa. E juntando todo o povo que sentou nessas mesas, dá 48 funcionários. Agora, com o sisteminha na mão, eu posso aplicar a fórmula que eu quiser.
tem a fórmula do isolamento, tem a fórmula da comparação, tem a fórmula da adição ou subtração. Vou optar por essa última, que é a mais simples. O que que eu faço? Eu tento acabar com uma dessas letras modificando a outra equação. Por exemplo, vou repetir essa segunda, tá aqui, e vou multiplicar a primeira por menos 2, com o objetivo de que esse x vire menos 2x e elimine esse. Menos 2 vezes x, menos 2x, menos 2 vezes y, menos 2y, menos 2 vezes 15, menos 30. Esse aqui elimina esse, 4y menos 2y, 2y. 48 menos 30, 18. Então, cada y vale 9, obviamente. 2 vezes 9, 18. Se o y vale 9, eu pego qualquer um do sisteminha. Posso pegar esse, ó. O x vai valer quanto? Quanto que com 9 dá 15? 6. 6 com 9 dá 15. Então, o x só pode valer 6. Veja que é x mais y dá 15. 9 mais 6 dá 15. Então, a pergunta foi, quantas mesas de 4 assentos? As mesas de 4 assentos foram as mesas Y. Olha aqui. Então, a alternativa correta, letra C. A última questão desse vídeo, porque eu estou trazendo a correção de 4 em 4 questões, para ficar mais light, né, as aulas, diz o seguinte: Laura montou uma piscina de bolinhas sobre o gramado de sua casa. Após alguns dias, a piscina de bolinha foi desmontada e toda a grama embaixo ficou danificada. Para recuperar essa grama, Laura precisa comprar uma quantidade de adubo, mas para isso precisa saber a medida da área da grama danificada. Na figura abaixo está representado o polígono regular em cinza que corresponde ao formato da área da grama danificada e sua medida lateral. Então, nós temos aqui um hexágono regular e a pergunta é: qual é a medida da área em centímetros quadrados da grama danificada? Aqui você tem dois caminhos. Ou usa a fórmula de cálculo da área do hexágono regular. Eu não sou muito fã de ficar decorando fórmula. Eu gosto de processo. Que aqui, ao invés de decorar aquela fórmula mirabolante, eu posso calcular a área de um triângulo e multiplicar por 6. Porque aqui o hexágono tem 6 triângulos. E a área de triângulo é muito simples. É base vezes a altura sobre 2. Porém, tem um detalhe. Quanto que é a altura desse triângulo? É simples. Eu uso outro processo interessante, que é o Teorema de Pitágoras, que diz que catetinhos ao quadrado, lados pequenos ao quadrado, aqui dá 20, porque tudo é 40, metade é 20, tem que ser igual a hipotenusa ao quadrado. Teorema de Pitágoras é isso. Lados menores ao quadrado, somados, tem que ser igual lado grande ao quadrado, hipotenusa ao quadrado. H2 mais 400, que veio de 20 ao quadrado, é igual a 1.600, que veio de 40 ao quadrado. Passando do 400 para o segundo membro, ele vai negativo. Então, sobra 1.200. Eu vou subdividir esse 1.200, eu colocando uma raiz aqui, ó. Esse expoente elimina o índice da raiz e eles se eliminam e sobra aqui H. Eu vou dividir 1.200 em 100 vezes 4. Vezes 3, com o objetivo de extrair a raiz do 100, que eu sei de cor que é 10, a raiz do 4, que eu sei de cor que é 2, e o 3 não tem raiz, ficou lá. Então 10 vezes 2, 20. 20 raiz de 3. Essa é a altura de um triângulo. Eu volto aqui e caço a área do triângulo. Base, que é 40, do triangulão, vezes a altura, que é 20 raiz de 3 sobre 2. 20 dividido por 2 dá 10, 40 vezes 10 dá 400 raiz de 3. Porém, são 6 triângulos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí, a área do hexágono é 6 vezes isso. 6 vezes 400 raiz de 3, que dá 2.400 raiz de 3. A alternativa correta, letra D, de Deus, o bondoso Deus, que abençoa a mim, que abençoe a você e que nos abençoe a todos. Para assistir o próximo vídeo, o último dessa série, dessa playlist, basta clicar no canto superior direito e você, meu convidado, minha convidada a assistir. Tá muito bacana, valeu? Foi feito para você. Eu insisto sempre que todo estudante é dotado de inteligência. O que faz a diferença entre uns e outros são duas coisas que são fundamentais no aprendizado da matemática, que são motivação e dedicação. Se você tiver a motivação e a persistência, ninguém te segura. Aqui é bom estudar, bem que é bom aprender.
E para facilitar, eu vou ajudar você.